Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou apresentar 14 itens de meus estudos sobre o direito constitucional referente ao assunto dos direitos coletivos dos trabalhadores e também da nacionalidade, brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Dos direitos coletivos dos trabalhadores, vejamos agora uma situação hipotética. Considere que Clécio, empregado de uma fábrica de automóveis, candidatou-se ao cargo de representante sindical de sua categoria profissional, vindo a ser eleito ao final do pleito. No que se refere às garantias sociais constitucionais, é correto afirmar que Clécio tem direito de não ser dispensado do emprego, desde o registro da candidatura até um ano após encerrado o mandato de representante sindical, a não ser que cometa falta grave. Sobre a disciplina constitucional da associação sindical, considere: os sindicatos podem promover a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Não há obrigatoriedade de filiação sindical, mas apenas da participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Considere as seguintes empresas: Empresa Água Azul, ramo de calçados, 210 empregados. Empresa Água Cristalina, ramo de brinquedos, 250 empregados. De acordo com a Constituição Federal, considerando somente o que está nela previsto, é assegurada a eleição de um representante dos empregados com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Vejamos o que diz o artigo 11 da Constituição Federal. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Em matéria de direitos sociais, é correto afirmar: aos sindicatos cabe a defesa, entre outras, de interesses individuais da categoria, inclusive em questões judiciais. É permitida em uma empresa a eleição de um representante dos empregados para facilitar o entendimento direto com os empregadores. Para tanto, essa empresa deverá ter mais de 200 empregados. Da nacionalidade, brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Vejamos uma situação hipotética. Suponha que Josie e Mary, casados, cidadãos americanos, estavam de férias no Brasil quando, devido a uma intercorrência médica, Mary deu à luz prematuramente ao seu filho Brad. Considerando o disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que Brad, no futuro, poderá se candidatar para o cargo de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, pois no caso, Brad será considerado brasileiro nato, pois nasceu no Brasil de pais estrangeiros, porém estes não estavam a serviço de seu país, e sim estavam de férias no Brasil. Considerando as hipóteses possíveis de naturalização brasileira, assinale a alternativa que descreve uma situação de naturalização compatível com a Constituição Federal. Cidadão originário de país de língua portuguesa, idôneo moralmente, residente há um ano ininterrupto no Brasil e que, na forma da lei, adquirir a nacionalidade brasileira. Consideradas as formas de aquisição de nacionalidade previstas na Constituição Federal, são brasileiros: natos, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Nos termos da Constituição Federal, o filho de pai brasileiro e mãe estrangeira, nascido no exterior, será brasileiro nato, se, quando de seu nascimento o pai estiver a serviço da República Federativa do Brasil. Acerca do tratamento da nacionalidade brasileira na Constituição Federal, assinale a opção correta. É permitida a extradição de brasileiros naturalizados, respeitadas as condições previstas na Constituição Federal. Vejamos mais uma situação hipotética. Leonardo nasceu filho de Elis, brasileira nata, e de Daniel, italiano nato. O nascimento ocorreu em Roma e registrado no órgão brasileiro competente, além do registro nacional italiano. Elis estava cursando doutorado em universidade italiana com bolsa de estudos do governo local. Nos termos das normas inseridas na Constituição Federal, Leonardo deve ser considerado brasileiro nato por ter o seu registro ocorrido em repartição brasileira competente. Com relação aos direitos de nacionalidade previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira,
desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Sob a ótica da nacionalidade, é correto afirmar que o brasileiro manterá a sua nacionalidade quando lei de outro país reconhecer que possui nacionalidade originária desse país. Vejamos mais uma situação hipotética. Karen, brasileira nata, trabalha como modelo e reside na cidade de Milão, na Itália. Lá conhece o italiano Stefano, com quem tem um filho, Luigi, nascido na cidade de Milão no mês de dezembro de 2011. Nos termos preconizados pela Constituição Federal de 88, Luigi será considerado brasileiro nato desde que seja registrado em repartição brasileira competente ou venha a residir na República Federativa do Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Bons estudos e até o próximo vídeo.